Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é como recuperar vandas à beira da morte, toda desidratada, com as raízes mortas. Hoje é a Cida que vai ensinar para vocês o passo a passo do replante, vai falar sobre rega, ela vai mostrar as orquídeas dela e também vai falar sobre o enraizador que ela usa para que as orquídeas enraizam muito bem. Vai falar sobre a umidade e o replante no vaso de barro. Como vocês estão vendo, elas amam. Às vezes a gente não tem um ambiente muito úmido e quer cultivar a planta de raiz com a raiz aérea, ela acaba sentindo, perde as raízes, perde as folhas, ficam todas desidratadas. Já assim, ó, bem mais fácil você cultivar orquídeas. Vandas, que são muito exigentes em umidade. Olha que perfeição! Então, vamos ao replante. Primeiro, pessoal, ela pegou o enraizador com água e colocou a planta dentro para ela se reidratar. Vocês veem que as raízes estão quase todas mortas. Essas raízes escuras estão mortas. Planta muito desidratada. Ela pegou mesmo para recuperar. Foi planta que foi de Rio de Janeiro para Minas Gerais. Essa daí, gente, tá mais ainda, olha. Muito murchinha mesmo. Só tem uma raiz viva. O resto que está escuro aí, ó, estão mortas. Não vai cortar as raízes, tá? Olha como estão murchinhas. Bem desidratada mesmo. Mas dá super certo, gente. Vocês vão amar depois. Ela vai mostrar direitinho as plantas dela, como estão. Para replantar, ela usou britas grandes, mas pode ser até pedrinha de rios, tá? Um seixo. Pega uma petezinha, corta uns 4 dedos de altura, não faz furo embaixo. É para ficar água ali dentro. O segredo tá aí, ó, na água. Porque o vaso de barro é muito seco. O que ela vai fazer agora? Ela vai colocar a brita. Ela não quis fazer áudio, pediu para me fazer. Aí, coloca a brita. Ela preferiu colocar aí para que a pet não saia do lugar. Mas poderia estar lá dentro e jogar, né? Só que ia sair e fica mais ruim para centralizar. Centralizou e depois colocar a brita até uns 3 dedos acima da pet. Ok? Para que as raízes não tenham contato com a água. Depois elas vão crescer, aí sim vão lá para dentro. Tá bom? Agora ela vai colocar mais brita, né? Como eu disse, até 3 ou 4 dedos de altura. Ela resolveu fazer um arranjo. Por isso, pegou o lacre e amarrou as duas ali, ó, fazendo tipo um X ou uma cruz. Olha o estado dessas plantas, gente. Raizinha todas tristes mesmo. E agora é a hora do replante. Olha onde está a brita. Assim, o rizoma não vai ter contato com muita umidade. Vai ficar só aquela leve umidade, né? Não tem problema de apodrecer. Centralizou a planta lá dentro. Ficou lá em cima, né? Mas dentro do vaso. Se o seu vaso for estreito, baixinho, você coloca menos reserva, tá? Coloca um dedinho, no máximo 2. Agora colocar pedaços de tijolo ou de telha, pedaços grandes, já lavado, para firmar a planta. Nunca corte as raízes, deixa as raízes, por mais que ela esteja morta, ela vai ajudar a manter a planta mais úmida. Se cortar, complica. Além disso, ainda ajuda a fixar a planta, deixar ela mais firme, né? E muitas vezes as raízes estão mortas, só o velame, mas a raiz mesmo, que é a parte fininha, está viva. Então ela ajuda a planta para enraizar. Replante, muito bom mesmo. Logo essa planta vai estar toda enraizada, porque vai ter sempre ali uma umidadezinha, mesmo no período da seca. As plantas amam esse cultivo. E olha aí que coisa mais linda, já deixou bem firme, né? E agora vamos ver as plantinhas da Cida. Vamos lá, minha princesa. Esse é meu espacinho, ele é pequenininho. E meu cultivo principal aqui dentro é o de vandas. Eu cultivo as minhas vandas
em vaso de barro e agora estou fazendo um pequeno teste em cachepô de madeira. Esse aqui é um exemplo. Essa planta ela chegou aqui tem pouco tempo e ela já está emitindo raiz de caule. Uma coisa muito comum de ver nesse cultivo é que na maior parte das vezes as raízes que saem primeiro, elas saem já nesse sentido, procurando o substrato, por causa do reservatório que a gente coloca aqui no fundo. Então dá para observar em muitas plantas. Outro testezinho no cachepô de madeira é essa Riconchilis, que chegou também tem pouco tempo e já está mostrando reação, mostrando que o cultivo está correto. Saiu até um cakezinho ali, ó. Aí vamos observar. Olha essa planta, vaso de barro também, as coifas perfeitas. E olha uma raiz de caule que saiu nela e foi para dentro. Isso é muito comum. Olha aqui, sai do caule e vai para dentro. Também procurando reservatório, que em todos os vasos tem um reservatório aqui dentro. Essa aqui já é uma vanda de raízes longas, é uma característica da planta. Ó, mas não é porque ela foi colocada no vaso que vai dar errado. Elas realmente gostam muito desse cultivo. Olha essa planta, o enraizamento dela. As coifas. As coifas estão perfeitas. Agora vamos ver essa planta aqui, ó. Olha aí, as raízes que saíram de caule, todas foram para dentro do substrato, tá vendo? E é uma planta já há bastante tempo nesse cultivo. Se ela tem oportunidade de ir para dentro do substrato, ela vai. É lógico que muitas vezes ela joga para fora e é por isso que tem esse enraizamento. Mas olha como funciona vanda em vaso. Nesse momento, eu estou aqui com 5 vandas em floração. Olha essa, chegou aqui também tem pouco tempo. Jogou raízes para fora, que todas vão jogar. Mas olha isso. As que estão saindo, a angulação é procurando o reservatório que está lá dentro. Elas fazem isso mesmo. Mas, como eu disse, lógico, são vandas, elas vão fazer isso, elas vão jogar para fora também, né? É normal, é da planta. Essa foi o que eu fiz o replante agora. Olha como o replante melhora o aspecto da planta, né? Plantas firmes dentro do vaso, substrato grosso para segurar e reservatório no fundo. A data do replante e a identificação das plantas. A gente vem aqui agora para falar um pouquinho de rega de vanda dentro do vaso. Lembrando que a gente tem um reservatório. Esse vaso ele seca rápido, mas a partir do momento que ele fica assim, ele deixa de secar rápido porque o musgo tampa os poros do vaso. Olha como é que ele fica encharcado, né? Totalmente encharcado, ó, com uma rega. Isso aqui para secar demora um pouco. E se tiver musgo, aí que vai demorar mais ainda. Qual que é a regra para regas de orquídea? Secou, regou. Agora a vanda dentro do vaso, ela segue a mesma regra. Aqui no verão, eu rego no máximo 2 vezes por dia e se precisar, eu jogo água no chão. Só isso. Ela virou uma orquídea comum no seu orquidário, porque ela está dentro de vaso. Tem que preocupar muito mais com a umidade ambiente do que com a água dentro do vaso. Normalmente, uma rega por dia é o suficiente. Minha amiga cultiva as orquídeas dela na chuva, tá, pessoal? Não tem cobertura, só o sombrite. A Cida usou o enraizador da Vitaplan, que ela gostou mais do que de outras marcas. É uma tampinha do enraizador para 1 litro de água. Agita muito bem, né? Aí ela colocou as plantas de molho quando chegou, deixou um tempo para reidratar muito bem e depois fez o replante. Ela continua fazendo a aplicação 1 vez na semana durante 6 semanas. E depois ela para e aplica 1 vez ao mês. Isso ela usa em todas as vandas dela, porque é muito bom esse enraizador. Por isso ela tem um ótimo resultado, ok?
E eu agradeço a você, Cida, por ter preparado esse vídeo para ajudar meus amigos. Com certeza é um ótimo cultivo. Eu ainda vou manter as minhas aqui por enquanto, né? Do jeito que eu cultivo. Mas quem sabe mais pra frente planto no vaso de barro, porque é perfeito. Apesar de eu ter um ambiente bem úmido e as minhas vandinhas ficar aqui em cima da água, claro que no vaso de barro seria até melhor para elas. Eu agradeço a você, minha linda. E agradeço a todos vocês que ficaram conosco até agora. Meu muito obrigada e que Deus abençoe. E até o próximo, se Deus quiser.